Antes da chuva forte, os 5 rios do delta do Jacuí apareciam nas imagens de satélite como linhas finas cortando cidades e a vegetação. Depois da tragédia que castiga o Rio Grande do Sul, todos esses rios transbordaram e viraram imensas manchas marrons, engolindo cidades inteiras. Rapidamente, uma surpreendente quantidade de água desceu das regiões mais altas do estado para desaguar violentamente no Guaíba, que funciona como um funil apertado no caminho das águas para o mar. O volume é tão grande que anda demorando muito para escoar. Os ventos vindos do litoral dificultam ainda mais a saída da água para o oceano. E é justamente nessa saída que está a área mais populosa do Rio Grande do Sul, a região metropolitana de Porto Alegre, cidade que subitamente se converteu em rio. Infelizmente, a situação não mudou e até piorou em diversos pontos aqui da capital gaúcha. Nesse momento, as pessoas permanecem saindo de casa às pressas. Mais de 1.300.000 pessoas vivem na capital, onde a situação ainda é muito dramática. Bairros inteiros sem luz, ruas inteiras debaixo d'água, enquanto dentro das casas não há água para beber. Não será a hora de voltar para casa, não será a hora de estar nos lugares que foram atingidos. Já faço, desde já, um apelo aqui às pessoas, porque tem essa projeção de chuvas fortes a partir de sexta-feira. Nós vamos precisar que as pessoas tenham um pouco mais de paciência e evitem essas localidades. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a vida na Porto Alegre colapsada. Um relato da jornalista Kelly Matos, apresentadora da Rádio Gaúcha do Grupo RBS, sobre o drama dos desabrigados, sobre a falta de serviços essenciais, sobre o isolamento da cidade e sobre o medo da violência. Quarta-feira, 8 de maio. Kelly, quero começar essa nossa conversa te perguntando, em primeiro lugar, como é que você está? Natuza, eu tô bem. Eu tô bem diante da tragédia que a gente está vendo, com pessoas que perderam a vida, com pessoas que estão desesperadas por notícias dos seus familiares, com pessoas que perderam as suas casas, que precisaram sair de casa e perderam tudo, perderam as suas roupas, as suas memórias felizes. Eu tô bem. A casa, o prédio onde eu moro, ele é numa região alta da cidade, então aqui é muito difícil de chegar a essa água. Eu diria que é improvável ou impossível, mas diante do que a gente está vendo, a gente está sendo cuidadoso nas palavras. Mas a gente vive também, sob o ponto de vista da organização da vida, algo muito difícil, que é o racionamento, a falta de abastecimento de água, de energia em muitos casos, e até de sinal, de comunicação de telefone celular. A Corsã, que é a concessionária que atende a maior parte do estado, segundo ela, são quase 650 mil clientes sem água. Muita gente, tá? A situação em Porto Alegre é muito alarmante. No meu caso, eu sou atingida pela falta de água. Então, desde sábado, onde eu estou, não tem água. Não tem água para escovar o dente, para tomar banho, para ir no banheiro, para se abastecer, tomar água, comer. É difícil, assim, a gente dar a dimensão para quem está fora daqui de um cenário que não tem água sequer no supermercado. A gente vai no mercado em busca de água e, que paradoxo, né? Hoje, terça-feira, 30 graus, tá um calor assim imenso em Porto Alegre, e a gente queria ter água e não tem nem no mercado. As pessoas num desespero, em algo que foi parecido com o que a gente viu na pandemia, varreram as prateleiras do mercado, acabaram com estoques de água, com estoque de papel higiênico. Os mercados começaram, Natuza, a limitar a quantidade de produtos por pessoa, porque não tem para todo mundo. Sobre a questão do desabastecimento, e isso a gente encontra em praticamente todos os mercados, conveniência de postos de combustível, a falta de água principalmente, não se encontra mais água potável em mercados e postos de gasolina, em conveniências aqui em Porto Alegre. A todo momento chegam doações de outras regiões, porque o desabastecimento aqui é muito grande. Até as estações que captam, que tratam a água e que levam a água para casa das pessoas, essas estações também foram encharcadas. E diante de um risco de os equipamentos, os motores que bombeiam a casa para a água das pessoas entrarem num colapso, né, na estrutura, enfim, acabar sendo comprometida, de ter um problema ainda maior, a rede de energia, a concessionária, desligou. E aí você tem 6 estações que fazem
o abastecimento de água em Porto Alegre e só uma funcionando. Todo mundo tem alguém que está ou com a sua casa comprometida, que perdeu tudo, que perdeu pessoas queridas, está todo mundo devastado. Por todo o labirinto de ruas que viraram canais, pessoas pedem ajuda das janelas. Corpo de bombeiros! Segura avante! Do alto dos prédios, baldes e sacolas são jogados, amarrados em cordas, para receber as entregas que chegam nos barcos. Precisando de mantimento, hein? Isso, água. Por favor, isso. E eu imagino que você, como jornalista, Kelly, uma jornalista super importante no Estado, que você receba pedidos de socorro muito frequentemente e que não tenha muito o que fazer para ajudar. Me fala um pouco como é que foi esse período para você, que tipo de mensagens desesperadas você recebeu, o que foi possível fazer. Eu quero, além de entender como é a vida agora com a tragédia, como é a vida de uma jornalista numa tragédia, que vive como cidadã o drama e também vive como jornalista, porque se depara com situações muito, muito, muito dramáticas. Natuza, eu sou apresentadora aqui na Rádio Gaúcha, né? Eu faço o programa Timeline e eu também sou repórter. Eu acho que a gente nunca deixa de ser repórter, né? Então eu fui pra rua para narrar a tragédia, para contar a tragédia, e eu fui para um abrigo, para onde as pessoas estavam sendo deslocadas, e veja como era no início da tragédia em Porto Alegre. Só 15 pessoas tinham abrigo, e até me lembro de comentar isso, né? Poxa, 15 pessoas, que bom, não é algo tão grave, a gente, ainda que vá dar toda a assistência para essas pessoas, não é um número muito alto, a gente já está em 10 mil, tá, Natuza? Mas ali, quando eu cheguei, já tinha subido para quase 100, e quando eu saí dali, uma hora depois, já tinham 200. E aí, quando eu cheguei nesse abrigo, foi assim, eu pedi para falar com as pessoas. Eu sou humana, como você disse, né? Eu, para além da jornalista, tenho uma pessoa aqui, e eu já me impactei com um bebê de 3 meses, porque eu tenho um nenê, né? Então a gente fica um pouco mais sensível, assim, com quem tem um bebê muito pequenininho, né? Com recém-nascido. E quando eu cheguei nessa moça, ela não conseguia parar de chorar. Ela disse para mim: eu não consigo falar contigo porque eu só choro. Eu perdi tudo, eu tive que tirar o meu nenê, e ela tava com o marido que também não ia conseguir falar comigo. Eu falei: tudo bem, a gente quer lhe dar um abraço, dizer que vai ficar tudo bem. Aí eu fui para uma outra família. Nessa outra família que eu cheguei, era uma mãe e tinha 4 filhos. E eles estavam fazendo algazarra, assim, brincadeira de criança, né? Aquela bagunça e tal. Então eu falei: ali acho que tem um pouco mais de espaço de abertura. Eu falei: posso conversar com a senhora? Ela falou: claro, pode. Eu falo aqui, a minha casa sempre fica alagada, mas dessa vez é algo que a gente não tinha visto parecido. E aí eu fui falar com essa senhora. No que eu tô falando com ela, uma das crianças dela bate, assim, na minha cintura ali, na altura da criança, e ela começa eu achei que ela queria brincar. E aí eu desci, eu falei: meu amor, tudo bem? O que você precisa? Você quer um brinquedo? Eu falei assim: olha o que é o meu privilégio. Eu achei que ela queria um brinquedo. Ela falou: não, tia, eu preciso de doação. Eu preciso de calçado. Natuza, que criança, você sabe, né, que pede calçado? Não tem. Eu olhei pro pé dela, tava frio, Natuza. Ela tava de pé descalço, ela tava sem nada no pé. Ali a gente não tinha dimensão do tamanho da tragédia. 131 pessoas seguem desaparecidas aqui no estado. 401 municípios foram atingidos, com quase 1,5 milhão de pessoas afetadas pelas chuvas. 208 mil pessoas estão fora de casa. Kelly, as chuvas começaram no estado fortemente no dia 28 de abril, um domingo, certo? A previsão de chuva forte ou de chuva persistente que a gente tinha de volume expressivo eram para essa semana que começou no dia 29, segunda-feira 29. E eu lembro que nesse dia, no programa na rádio, a gente entrevistou o meteorologista do IMET, o meteorologista Marcelo Schneider, e ele disse o seguinte, ele falou: o pior está por vir. E aí a gente estava imaginando algo muito expressivo de fato, mas a gente não conseguiu dimensionar que nós teríamos acumulados de diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul, de diferentes pontos que desembocariam aqui, que chegariam em Porto Alegre, e somados todos eles fariam com que a gente chegasse ao nível do rio, que é tão alto que passaria pelo muro que nós temos na capital. E, para além disso, choveu em Porto Alegre também. E choveu, Natuza, algo, para os ouvintes terem uma ideia, a média mensal é 130 a 150 milímetros, em média, tá? Choveu 700, 800, 1.000 milímetros, choveu o equivalente a
um ano. Nas outras cidades, a água transbordou e ela veio com a força do rio, com uma correnteza. Tinha correnteza na rua, as pessoas, os botes não se estabilizavam para buscar as pessoas. Aqui em Porto Alegre, como tinha um muro, a água foi avançando lentamente, como se enche uma piscina. Foi subindo aos pouquinhos, até que se espalhou. E como está chegando ainda em muitos bairros. Eu repito, hoje é terça-feira, uma semana depois, e nós estamos diante ainda no epicentro de uma catástrofe. Um ciclone extratropical deve se formar próximo da Argentina. Associada a ele, haverá uma frente fria e ela vai avançar por cidades gaúchas. Na maior parte do estado, os ventos podem chegar aos 90 km por hora. Em todas as regiões, a expectativa é de chuva. Na sexta-feira e no fim de semana, as pancadas de chuva intensas podem se espalhar por todo o Rio Grande do Sul novamente. Os meteorologistas também já começam a trabalhar com outra tendência preocupante, a de um frio mais rigoroso na semana que vem. O que eu acho impressionante é o profissional, o especialista que você entrevistou no dia 29 de abril, uma segunda-feira, ele disse: o pior está por vir. O que me admira nessa história é que as autoridades não tenham avisado a população: olha, quem puder sair, essa mensagem agora que o prefeito da capital deu, quem puder sair de suas casas, de Porto Alegre, ir para outro lugar, o façam, etc. e tal. E que ou o prefeito ou o próprio governador não tenham dito: gente, essa água vai chegar aqui de maneira violenta. Evacuem a região da orla, subam para bairros mais altos se puderem, saiam, procurem abrigo, enfim. Esse alerta chegou em algum momento para vocês ou chegou tardiamente? Chegam alertas, tá? Chegou alerta da Defesa Civil, vem chuva em volume expressivo. O governador, quando se deu conta do tamanho do que estava, ele gravou vídeo falando: vem aí um momento muito delicado, a gente está falando de uma chuva muito forte, o próprio prefeito, mas me parece, a minha leitura, a minha impressão é que ninguém tinha ideia que seria tanto. Porque a população e o jornalismo são informados pelas autoridades. Se as autoridades não dão a dimensão do desastre, ninguém vai achar que esse desastre vai bater a porta de suas casas. Eu quero voltar, Kelly, para a vida em Porto Alegre. Eu quero que você nos leve para como as pessoas estão vivendo. Por exemplo, uma família que precisa de remédio, que tem idosos em casa. Como é que essa família faz para achar remédio? As farmácias têm remédio para fornecer? Elas estão vendendo remédio? Há hospitais que estão funcionando em Porto Alegre ou há uma redução enorme? Os hospitais estão lotados. Como é que está essa situação em particular? A crise dos hospitais aqui em Porto Alegre renderia outro episódio de O Assunto. A gente está com sobrecarga nos hospitais e não é de hoje. A gente já tinha um cenário absolutamente diferente e de sobrecarga a ponto de as autoridades estarem tentando resolver isso. A emergência pediátrica, só para dar um exemplo para vocês, ela está superlotada a tal ponto de que crianças que precisam ser internadas, elas não conseguem leitos. Eu estou dando um depoimento de uma amiga que esteve lá, ela ficou 2 dias internada na emergência, sem ir para o quarto, porque não tem lugar. E agora agravado por essa questão da chuva. O Hospital Mãe de Deus, que é um hospital bastante conhecido aqui de Porto Alegre, a água alagou toda a parte da entrada, o hall, os pacientes tiveram que ser retirados de lá. Tem dificuldade para você acessar, assim, os hospitais. Os médicos, a gente vê o esforço que eles estão fazendo até para fazer consultas online para quem precisa. As farmácias funcionam sim, mas não tem acesso em regiões onde a água toma conta, né? Em regiões populosas importantes da cidade, o centro histórico, o Menino Deus, Cidade Baixa, são bairros que são bairros populosos, região norte, bairro Sarandi, 4º distrito, não tem como chegar, não está abrindo, não consegue, os estabelecimentos não conseguem abrir porque a água tomou conta. A hora que a gente conseguir acessar esses locais e poder fazer a limpeza, vai ser outro cenário de caos e de destruição. A gente está vendo estruturas que foram completamente atingidas pela água e ruas que nós estamos acostumados a circular, onde só se acessa de barco. Para quem não é de Porto Alegre, não conhece Porto Alegre, eu vou te pedir para tentar desenhar aqui na nossa cabeça, na nossa mente, como é Porto Alegre. Você falou de cidade, você falou de áreas
antigas, essas áreas antigas ficam num território mais baixo. Desenha pra gente, faz essa imagem sonora pra gente entender como era Porto Alegre e como ela tá agora. Natuza, a gente tem regiões muito importantes da cidade que foram completamente atingidas pela água e com uma força e uma velocidade absurdas. Essa cena é impressionante. Como a gente está contando para vocês, a gente chegou de madrugada. Essa aqui é a Avenida Farrapos, gente, uma avenida super importante da cidade. Essa é a avenida de acesso para aeroporto, acesso à rodoviária. A rodoviária fica aqui próximo também. E agora tá tudo debaixo da água. E olha o silêncio que tem aqui, gente. Não tem ninguém aqui na rua, não tem ninguém nessa avenida, é uma avenida comercial. É apavorante ver essa situação. A minha voz está fazendo eco. O extremo sul de Porto Alegre, onde mora o prefeito Sebastião Melo, a casa dele também foi atingida. A água chegou e não pediu licença. A residência onde o governador mora está intacta? O Palácio Piratini, que é o palácio, a sede do governo, e é onde o governador mora, eles moram nessa região do centro histórico que está alagada, mas na parte alta, que é onde fica o Palácio do Governo, a Assembleia Legislativa, a estrutura da Justiça, enfim, ali onde fica o Teatro São Pedro, que é muito conhecido também, ali, essa região alta, a água não chegou, mas para baixo, ali no centro histórico, mas é avassaladora, assim, a água entrou e tomou conta, só dá para acessar de barco. Você tem energia ainda? Eu tenho energia. A energia foi desligada em vários bairros, né, bom dizer isso, por conta do risco ou dos riscos, para evitar que a gente tenha uma tragédia ainda maior. Então a companhia de energia desligou em alguns bairros e também, isso impacta as pessoas, nas estações de bombeamento de água, repito, de 23, só temos 4 funcionando, então a gente não expulsa essa água, e também nas estações de tratamento e envio da água para casa das pessoas. E com isso, não tem água chegando. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Kelly. Qual foi, Kelly, a história mais impactante que você se deparou? A história que mais me impactou, assim, do ponto de vista pessoal mesmo, eu tenho muitos grupos, né, acho que todos nós, né, Natuza, mas eu tô num grupo de mães em que as gurias pediram para que eu compartilhasse, como eu sou jornalista, elas pedem, você pode fazer um pedido de doação, você pode fazer um pedido, aqui a gente tá precisando de água, aqui a gente tá precisando de quentinha, aqui a gente precisa, enfim, vários pedidos. Pediram para eu compartilhar que tinha uma mãe que estava desaparecida, a Carol. A Carol tem uma filha de 5 anos, ela é fotógrafa e ela tinha ido fotografar um batizado na Serra Gaúcha. Ela, em função da chuva, né, ficou presa lá na região entre Bento Gonçalves, que é uma cidade bastante conhecida, turística, tem o Vale dos Vinhedos, Bento e Veranópolis. E aí, Natuza, as pessoas pediram para eu compartilhar para que achassem a Carol. Eu compartilhei isso numa quinta-feira. Botei, alguém tem notícias da Carol? Alguém tem notícias da Carol? E nesse grupo de mães as pessoas começaram, né? Vamos lá, vamos compartilhar e tal. No sábado, uma das mães mandou ali, gente, conseguiram achar? Tem notícia? Como é que tá? E aí, uma das mães respondeu, ela morreu. Ela morreu. Ela tinha ido fazer um batizado, fotografar um batizado, um momento lindo, especial, e por uma fatalidade estava naquele local, que foi o local que teve um desmoronamento, um deslizamento. E ela deixou uma filhinha de 5 anos, deixou o marido, e aí começou um outro tipo de mobilização, de ajuda, que era para trazer o corpo da Carol. Primeiro para reconhecer, né, porque a gente não chega lá, Natuza, a gente não chega em nenhum lugar, todas as estradas estão bloqueadas, os viadutos, as pontes, as ligações asfálticas estão completamente comprometidas. Então, para chegar lá, para reconhecer o corpo, para trazer o corpo, é um drama, assim, uma tragédia, algo que a gente fala como catástrofe, como o pior momento da história, porque é mesmo assim, sabe? O que a gente está sentindo é que a gente perdeu sob todos os aspectos. A gente perdeu vidas, a gente perdeu memórias, a gente perdeu a dignidade, a condição humana. Apesar de estar vendo muita solidariedade, a gente está vendo também gente horrível saqueando, botando medo nas pessoas. É um cenário muito difícil, assim, não tem quem... Hoje eu ouvi, assim, de uma colega, ela falou, acho que a gente tinha que parar, todo mundo, 5 minutos, assim, na sua rotina para chorar. E eu sei, Natuza, que nós vamos contar
infelizmente, mais mortos. Tem mais de 100 pessoas desaparecidas. Infelizmente, a gente vai contar muita notícia triste ainda, muita. E, Kelly, além de mãe de um gurizinho de 1 ano de idade, um gurizinho lindo, que eu não conheço ainda, mas pretendo conhecer em breve, você também é filha. Como é que estão seus pais? Onde é que eles moram? A situação deles é como a sua? Eles têm energia? Como é que está a situação dos seus pais? Os meus pais, Natuza, moram numa região, que é a região onde eu me criei, que é uma região que está completamente alagada. Minha mãe precisou sair de casa, a minha mãe foi para casa da irmã dela, o meu pai não quis sair por nenhum apelo, eu fiz um apelo, meu irmão fez um apelo, a minha mãe pediu pra gente, ela ligou pra gente e falou, fala com teu pai para ver se ele sai. Então eu também me coloco no lugar das pessoas que têm seus familiares que não querem sair de casa, ele é teimoso, ele não quis sair, eu fico pedindo notícias dele o tempo todo, a região deles alagou e não tem como transitar a rua de cima, a rua do lado, aliás, a rua de baixo, a rua do lado, as ruas do entorno, ali fica a escola onde eu estudei, a escola onde eu estudei também está abaixo d'água, o comércio que eles têm ali, né, uma garagem, um estacionamento, foi tomado pela água, vai estar tudo destruído. A minha mãe perguntou pro meu pai o que ele deixou lá nesse local, né? Porque é o local onde ele, enfim, trabalha, faz a atividade dele. E eu vi assim, né? Porque é todo um esforço de trabalho, de uma vida e de um envolvimento mesmo, afetivo, pessoal. Tá tudo... Provavelmente tá tudo destruído. A gente ainda vai ir para lá. E eu disse pro meu irmão, eu falei, a gente vai ter que levar... acho que equipamento para limpar tudo depois, e isso é nada, porque a gente não perdeu vida, né? Eu tô falando só de coisa física mesmo, né? De coisa material. E eu disse pro meu irmão, eu acho que a gente vai ter que ir lá para abraçar meu pai, porque eu sei que ele vai ficar... Aquilo ali é a vida dele. A minha mãe disse, né? A gente tem que estar preparado pro depois também, para o que vai acontecer depois. Agora a gente está no meio do furacão, que é muito triste e difícil, mas quando a gente for se deparar com o pós, com depois disso tudo, vai ser igualmente ou mais difícil ainda. Achar um caminho de resistência e de se reerguer. Do ponto de vista humano, assim, tem algo que vai além do recurso. O recurso vai chegar, eu sei disso, né? A gente espera, pelo menos, né? A gente vai fazer uma vaquinha, a gente vai fazer, mas e como é que a gente recupera, como é que a gente costura um coração que foi totalmente partido? Como é que a gente faz para reconectar com a esperança de que as coisas vão ficar melhores? E mais do que isso, Natuza, como é que eu vou ter a certeza de que não vai vir tudo de novo? Se em setembro eu contei essa história, se em novembro eu contei também, e em maio eu tô contando de novo. É um golpe, assim, na alma da gente, sabe? É um golpe muito duro. Sem dúvida. Você, nesse período, desenvolveu algum medo que você não tinha antes? Vê o que você viu, o que você está vendo nesse momento, a quantidade de histórias muito tristes, aquilo que você vive também na pele. Algum medo que você não tinha que você passou a ter, Kelly? O barulho da chuva, Natuza. O barulho da chuva, a gente começa, meu Deus, é isso que dá na nossa cabeça, sabe? Porque não choveu sem parar durante uma semana, sem parar. Sábado, domingo, assim, que deu uma pequena trégua, eu lembro que eu deitei e eu fui dormir, e a gente não consegue, né, porque a cabeça fica girando. Tem o meu familiar que tá pedindo ajuda aqui, o colega que mandou, a minha mãe não vai resistir, então a gente fica com aquilo girando, e aí eu me lembro que eu fechei o olho e deitei, e começou aquele de novo. Falei, não, meu Deus, tá chovendo de novo, cara. E aí, com esse barulho da chuva, a gente começa a ver uma cena e começa... É quase que um gatilho, acho que é essa palavra, é o gatilho. Barulho da chuva é gatilho para mais um evento que vai nos causar dor. O barulho do helicóptero, que eu tô conversando com você e tal o tempo todo, esse barulho não me assusta, porque esse barulho é de esperança, esse barulho é que alguém tá sendo resgatado, alguém tá sendo salvo. Mas quando começa aquele barulho de novo, eu penso, vai alagar. E Kelly, você, em razão dos saques, dos ataques a bancos, você tem receio de alguma coisa? Você tem saído de casa? Como é que você está? Você está indo trabalhar todos os dias? Eu estou entendendo que sim,
Mas você sente um medo maior da população em relação à segurança? Nas regiões onde eu circulo, Kelly, não sinto medo. Mas eu conversei com várias pessoas que estão em regiões onde estão acontecendo saques, em que elas estão com medo. Pessoas que não saíram das suas casas, que estão trancando os seus prédios com corrente, pessoas que narraram pra gente um cenário de tensão e eu diria até de desordem civil. Eu fiz um comparativo de aquela cena que a gente vê do ensaio sobre a cegueira, né, do Saramago, quando todo mundo começa a ficar numa aflição e por conta da aflição a tensão se eleva e um grupo começa a brigar com o outro. É um cenário assim que a gente viu. Eu vi em Canoas, por exemplo, na região metropolitana. Eu acho que essa tensão se estabeleceu a tal ponto dos voluntários ficarem com medo de retirar os barcos, de colocar os seus barcos, até porque teve saque de barco. Você imagina, o barco que estava indo salvar uma vida de uma mãe, de um pai, de um avô, de uma avó, ele foi saqueado. As pessoas começaram a ficar com medo. Além desse problema que vocês estão vendo, que é a água que continua tomando conta de tudo, todo morador que a gente encontrou, toda pessoa que recebeu ajuda, também nos falou de medo de uma outra situação, do problema da insegurança. A minha casa tá ali, ó, tá inundada, os caras estão roubando. Sim. Eles estão entrando de madrugada, não estão respeitando, eles entraram lá na outra casa lá, eles estão vindo de barco. Só tem um vizinho em cima ali, o restante já saiu todo mundo, estão entrando e roubando. Em meio às reclamações de insegurança, a Força Nacional chegou à cidade e faz patrulhas por terra e água para reforçar a segurança. Também acompanham os bombeiros nos barcos para tentar acalmar a população. Você tem mais quantos dias de abastecimento de água para o teu bebê? Eu não tenho água, né, Natuza? Não tem mais. Pra assim. nada? Não tem. Se eu abrir a torneira agora aqui não sai nada. E até, sabe, eu queria dizer isso para as pessoas, assim, a gente não se dá conta de como a água é essencial, né? A gente torna a água ela é tão presente na nossa rotina que a gente não se dá conta da preciosidade que é. Mas como é que você está alimentando o teu bebê? Você tem recorrido a quê para fazer comida para ele? Graças a Deus eu ainda tenho o alimento mais natural e importante do mundo, que é o leite materno, coisa né, boa, esse não tá atingido, graças a Deus. Mas a gente tem comida congelada, né? Eu tenho as marmitinhas do meu bebê. O meu bebê foi apresentado a água com gás, ele não tinha sido apresentado a água com gás, ele foi apresentado a água com gás. A gente está sob racionamento completo, com previsão, expectativa muito otimista de talvez na sexta-feira voltar. Por isso que o prefeito falou, não é exagero, que quem puder sair da cidade, saia. O prefeito Sebastião Melo chegou a sugerir, ele disse que não era uma ordem, mas uma sugestão, que as pessoas que conseguissem, as pessoas que pudessem, que tivessem casas no litoral, por exemplo, que ainda existe um acesso pela RS 401 para o litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, que consigam deslocar para outras cidades, para outras regiões, seria muito importante, por dois motivos. Primeiro, por questão do desabastecimento e porque 85% das regiões aqui de Porto Alegre, das pessoas aqui em Porto Alegre, estão sem água nesse momento, e também para diminuir o fluxo nas ruas. Mas porque não tem como, não tem água. É algo assim muito, muito, muito diferente de qualquer situação. É calamidade mesmo. A situação que a gente está vivendo, ela é calamitosa. Quando a gente acha, Natuza, uma água, o pessoal avisa, esse mercado aqui tem água, só que imediatamente já vai acabar, porque as pessoas vão lá comprar. Claro, claro. Kelly, eu só posso te dizer que eu sinto muito por tudo isso que vocês estão passando, sinto muito pelas mães que perderam seus filhos, sinto muito pelos filhos que perderam as mães, sinto muito pela preocupação que vocês têm com as pessoas que estão isoladas. Eu sinto muito, eu queria que você soubesse disso, que daqui de longe a gente sente muitíssimo e torce para o melhor. Natuza, você é uma amiga que eu posso dizer assim, que tem um coração gigante, imenso, e eu preciso agradecer muito pelo espaço e pela solidariedade que vocês estão tendo conosco aqui do Rio Grande do Sul. A ajuda que está vindo do Brasil inteiro. É muita gente disposta a ajudar, e você, com esse espaço aqui que é nobre, que eu sou ouvinte assídua, você ajuda
mas tanta gente, você está salvando vidas, porque eu tenho certeza que as pessoas, diante do que a gente descreve, as pessoas vão ajudar ainda mais. Gente, não se encerra aqui. Eu tô contando o que tá acontecendo no momento. A tragédia, o nosso navio, assim, tá no ápice do desastre, né? Da queda. Depois, nós ainda vamos contar mortos e reconstrução. A gente vai precisar ainda mais da ajuda de vocês. E, aproveitando essa oportunidade, se você quiser doar, praquemdoar.com.br, vou repetir, praquemdoar.com.br, lá você consegue fazer a sua doação de maneira segura e o dinheiro que você doar vai chegar para o Rio Grande do Sul. Kelly, um beijo enorme, boa sorte, segura firme aí. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.